Olá para você conectado aqui na Pix TV, canal 11 do seu TMW Pix, CDN, NX Play, Gigo TV em todo o Brasil e, claro, nas nossas redes sociais. Está começando mais um Estúdio 1. E neste episódio vamos conversar com um doutor em comunicação social, especialista em memória afetiva. Vocês vão adorar esse papo, hein? Então, seja bem-vindo aqui ao Estúdio 1, o Mário Abel Bressan. Opa, obrigado. Super Prazer professor é meu. Mário. Prazer é meu. Sou suspeita a falar. Bem-vindo, professor. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Manu, inicia então o nosso bate-papo. Então, falar um pouquinho, né, dessa memória afetiva. Como surgiu esse tema na tua vida? O que te inspirou esse tema? Ô Manu, desde que eu deixei um pouco a minha adolescência, quando eu comecei a ser mais adulto, que a gente começa a ter aquela saudade, que tempo bom era aquele, né, que a gente era criança ou adolescente. E eu sempre fui muito de guardar minhas coisas, meus discos de vinil, meus brinquedos, o que eu podia guardar, eu guardava, né? E sempre que eu voltava nesses lugares, nesses brinquedos, nesses discos, eu sentia algo bom, Então, gostava de ver coisas antigas na TV, desenhos antigos, isso na adolescência para cima, né? Uhum. E me chamava atenção, me dava curiosidade. Por quê que tem essa necessidade, digamos assim, de querer voltar ao tempo pelas coisas? Assistir um filme antigo, né? Por que marca tanto? Passou isso e quando eu entrei no doutorado, que eu resolvi fazer o doutorado em comunicação em Porto Alegre, tínhamos que entrar com uma proposta de tese e a minha ideia foi estudar os remakes de telenovela. Eu sempre fui muito ligado à telenovela e fui com essa intenção, porque a Globo naquela época estava fazendo uma série de remakes. Pegava aquelas novelas dos anos 70, anos 60 e fazia um remake atualizado. Uhum. Então foi o Astro, Gabriela, Saramandaia, né? Depois fez Tititi. Mas a Globo tinha um projeto de fazer remakes para as novelas das 11. Aí era uma produção super boa, né? Assim, bem produzido. E aquilo, eu entrei com essa ideia, vou olhar para isso, por que estão fazendo isso? E daí, durante o processo do doutorado, comecei a olhar o Canal Viva, que também eu era telespectador assíduo de olhar aquelas novelas, aquela programação antiga, e começava a ver na internet um movimento muito forte no Twitter, as pessoas comentando sobre a programação, pedindo o Facebook, então, era gente direto, assim, 1000 comentários pedindo a novela X, pedindo o programa a novela Y. Tal, né? As pessoas comentando, dizendo que choravam ver aquela cena, que lembravam da sua família. Aí eu comecei, aí tem um negócio para ser olhado. Aí fui visitar o Canal Viva no Rio de Janeiro e eles disseram, não, a gente trabalha com essa ideia da memória afetiva e tal. E comecei, então, a estudar essa questão. Não tem, assim, um conceito já publicado, né? Não tinha, pelo menos, uns estudos focados nessa... O que é memória afetiva? Porque quando a gente fala memória afetiva, vem o senso comum. Uma memória que tem sentimento, todos nós temos. E aí, na tese de doutorado, eu comecei a estudar memória, participar dos eventos, aí é isso aí então que é o meu caminho. E comecei a mergulhar nesses estudos, apresentando em trabalhos, em eventos, publicando artigos. E aí, durante a tese de doutorado, eu chego nesse conceito de memória teleafetiva. Porque aí não é só uma memória que é afetiva, é uma memória que é afetiva porque tem uma televisão junto. E aí eu investigo a função da televisão em construir memória e, posteriormente, evocar. E aí eu trato a televisão como um elemento, como um dispositivo do cotidiano de qualquer sujeito, porque as memórias são formadas pelo cotidiano das pessoas, pelas narrativas do cotidiano dessas pessoas. E a TV está ali. E as pessoas perguntam, mas hoje como é que é? Porque as crianças não assistem mais TV. Assistem TV, estão no celular assistindo TV. Então, faz parte ainda do processo se a gente olhar a popularização da TV, final da década de 70, né, principalmente a década de 80 que estourou. E aí, então, é esse aparelho ligado aí junto com esses indivíduos, construindo histórias, porque sempre vai ter uma memória com uma pessoa. Vocês podem ver que as memórias afetivas sempre têm relação com alguém. As pessoas não precisam estar juntas, mas sempre vai ter uma lembrança de alguém. Ou até daquela cena, daquele dia, onde é que tu estava, Isso aí. E aí é uma recordação que vem muito forte, né? Eu digo, daí eu crio o meu conceito de memória afetiva, né? Que é uma memória que é pulsante, que traz sensações de prazer, que vem afetos junto, que vem sentimentos e que isso é manifestado por algum tipo de emoção.
Então foi esse o percurso, e de lá para cá eu venho investindo e curtindo essa questão aí. Legal. Professor, e sobre esses remakes que foram feitos, né, daquela memória afetiva que certamente alguma dessas novelas você acompanhou no passado e eles trouxeram uma releitura, né? Dava para ter traços, dava para lembrar, porque às vezes tem uns remakes que não ficam... Isso, Então, aí qual é a minha conclusão em relação aos remakes? Que eu acabei daí não estudando os remakes, né? Eu acabei passando por Canal Viva, estudando as novelas que o canal reprisava. E foi muito melhor. Porque o que acontece com o remake? Que aí, com os meus estudos, eu consigo comprovar isso. Quando a gente vê um remake, agora vai ter... Posso falar que vai ter remake de Pantanal, né? Sim, claro, com certeza. Está sendo muito esperado o remake de Pantanal para a novela das 9. Então a Globo está investindo muito nisso. Porque foi um sucessaço no início da década de 90. Na TV Manchete. Na TV Manchete. Que a Manu acho que nem conheceu. Não conheceu. E qual é o problema do remake? Que aí eu vejo que a Globo começou a perceber. Então tá, eles fizeram Gabriela, fizeram o Astro, fizeram Saramandaia. Quando o telespectador vai com sede pro remake, ele não vai encontrar a mesma história que ele via antes. Ele não vai encontrar os mesmos atores, as mesmas atrizes. São outras pessoas fazendo. Figurino, cenário, Figurino, cenário. Acontecem as atualizações, que é normal. Com isso, frustra um pouco. Porque o que a gente quer? A gente quer ver a mesma coisa. Então, a gente quer rever aquela história, principalmente os que já assistiram. Eu, por exemplo, o Astro, o Saramandaia, eu não tinha assistido, né, que eu não era nascido na década de 70 quando eles passaram. E foi exibido. Então eu assisti com aquela empolgação, porque eu sabia que era um clássico, né? Tinha uma história atrás daquela sensação que eu vou ver, né? Porque eu estudei isso no meu mestrado, eu estudei a televisão no meu mestrado, então eu queria ver como é que é esse clássico. Agora, para quem assistiu, aí a gente vê uma certa frustração, porque não é a mesma coisa. Porque a gente vai na busca daquele sentimento passado e que não vem. A tecnologia, né? Essa novela Saramandaia tinha aqueles efeitos especiais que na década de 70 não existia. Não existia, isso mesmo. Então, ó, Tititi, outros remakes que, por exemplo, eu assisti, depois eu fui rever, não gosto. Porque para mim, eu quero aquele momento lá. Essa busca, essa viagem ao passado que nós queremos, nós desejamos, e que quando nós vamos no remake, nós não encontramos. Diferente dos filmes. Os filmes acontece uma coisa legal porque eu acho que a novela passa muito tempo na nossa vida, muitos meses, né? O filme não, a gente pega um remake de um filme, a gente curte, porque é rápido, curto, a gente faz as comparações. Então, mas é mais fácil, uma narrativa um pouco mais diferente. Eu acho que o filme ele consegue adentrar de uma forma mais original, mesmo sendo um remake, né? A novela é algo muito... como se for mais progressivo, assim, então tem uma vivência da vida da pessoa por mais tempo, né? E eu vejo o sentimento de que frustra nesse sentido, de que não é a mesma história que eu estou vendo. Por mais que é o mesmo nome do personagem, mas é outra atriz, outro ator fazendo. Então é isso, diferente do Canal Viva, que quando eu estudei, eu percebi exatamente o efeito dessas memórias teleafetivas, dessas memórias afetivas do telespectador ir para o Twitter e comentar lembranças do colégio, lembrança do pai, lembrança da mãe, pedir para outra programação, outra telenovela, outro programa. E de lá para cá eu não parei de olhar isso, né? Então estou sempre olhando, percebendo essas mudanças, essas nuances assim de como que essa memória é manifestada daí também no processo de convergência, né? Porque daí a pessoa indo para a internet falar suas memórias. É muito, digital muito louco trouxe isso. Uma transmídia diferente, né? Isso aí. E lá na experiência com o Canal Viva, porque tem já a sessão da Vale a Pena Ver de Novo, né? Que reprisa. Certamente a demanda de pedidos de novela para reprisar era muito grande, né? Foi talvez nessa ideia que a Globosat decidiu montar esse canal. Eles tinham... Para a Globo isso é um mercado muito, muito positivo, porque já tem todo o material lá. Pronto, Então, para eles não tem custo. Então, eles montaram o Canal Viva, na época, em 2010. Eu estive lá em 2014, eu acho. Em 2010, eles montaram com a ideia de atingir as zonas de casa. Porque era aquele público que as novelas até passavam à tarde. Passavam 3 vezes o mesmo capítulo. De manhã, de tarde, de noite. Então, a dona de casa estava ali, né, em casa parada. E até que a logo era rosinha. Era bem feminino o canal. Com o sucesso de Vale Tudo em 2012, eles mudaram. Perceberam que não é a dona de casa que estão atingindo. Aí reformularam a marca, começaram a trazer outros programas, o público masculino foi, e perceberam a lucratividade que isso provoca. Então, até hoje, é uma expectativa muito grande de que novela vem, né, do que vai passar.
E as pessoas estão lá acompanhando, curtindo. E ela é, de vez em quando, agora eu não acompanhei mais, mas os índices de audiência sempre foram positivos. É um dos canais mais assistidos na TV paga, né? Isso, Então é porque a memória vende. Memória as pessoas curtem. A memória mexe com as pessoas, né? Agora, você falou que hoje as crianças ainda estão na televisão, claro, conectadas, né? Isso. Seja no YouTube, seja nas plataformas de streaming. Mas nós tínhamos no passado, principalmente na década de 80 e 90, uma televisão diferente, né? As produções eram diferentes. Vamos pegar aí Castelo Rá-Tim-Bum, TV Colosso, né? Que tá tudo fresquinho na nossa memória, né? TV Globinho, para quem é mais novo. Isso. Hoje... Bom, primeiro que as TVs abertas, com exceção do SBT, não temos mais programação infantil. Né? Será que vai ficar memórias para essas crianças? Acredito que sim. É o que eu sempre falo, assim, a gente vai ver nas próximas pesquisas. Né? Quando essas crianças crescerem, nós vamos avaliar com as pesquisas posteriores os efeitos dessas memórias nesses dispositivos, no tablet, no celular, né? Com o YouTube. Eu defendo a ideia que sim, porque o que faz a memória? Quando eles assistem um programa ali no YouTube, eles estão assistindo um youtuber específico, um desenho, uma série específica, eles estão curtindo aquele programa, assim como nós curtíamos quando assistíamos lá. TV. Só que era numa caixa e num local único. Agora eles estão indo por tudo. O que garante, por exemplo, que eles estão assistindo um determinado programa no YouTube ou no Netflix e estão numa viagem com a família e tempos depois essa viagem é recordada por meio de um programa que eles assistiram ali. Então é essa a função da televisão como companheira do cotidiano na construção de memória. Em casa, né? Eu tenho filhos pequenos, eles estão assistindo no celular dele, ele está assistindo no celular dele e acontecem as coisas paralelo a isso. Ele está vivenciando, ele está se arrumando para ir para a escola, chegam visitas, a gente passeia, a gente faz isso, a gente faz aquilo. O que garante, né? Que daqui a pouco ele não vai ter uma recordação? Quando eu vi o fulano de tal e o seu youtuber, eu lembrei na minha época que eu estava assim, assim, assim. Para garantir, a gente tem que fazer as pesquisas posteriormente. Eu vejo que vão ter relações diferenciadas. A TV de massa na década de 80, década de 90 era muito forte, então ela penetrava muito na gente, né? Aquela mensagem direta, só tínhamos aquilo para ver. Hoje eles têm uma infinidade de opções. Agora, como que vai ser essas recordações, a gente vai ter que estudar depois, mas eu acredito que tem, assim, uma Até função a aí. relação da pessoa visualizar, por exemplo, eu lembro do meu pai assistindo futebol na televisão, por exemplo. Isso aí, vendo jornal, vendo novela, é isso aí. E que aparece sempre. Quando eu faço umas palestras que eu mostro a Ayrton Senna, sempre vem uma memória de um pai. Os domingos da manhã. Né? Os domingos de manhã com o meu avô, com o meu pai, com o meu tio, a gente assistindo a corrida, meu pai chorando com a corrida, e a pessoa não conheceu o Ayrton Senna vivo. Né? Quer dizer, ele era pequenininho quando o Ayrton Senna estava vivo. Tem muito isso também como você falou, do momento, do espaço que a pessoa está, né? Eu lembro daquelas novelas icônicas que tinha, no final ia ser revelado, sei lá, Cadeirudo. Ou Quem Matou, né? Ou Quem Matou, né? Odete Roitman, eu não cheguei nessa... eu acho que não era nem projeto. Mas aqueles capítulos finais ali, era recorde de audiência, né? Isso, E todo mundo lembra o que aconteceu naquele dia. Ninguém esquece. É muito marcante. Então a TV, a comunicação em si, essas narrativas têm um espaço muito privilegiado nas nossas vidas. Agora, você que é da área da comunicação, está ligado também à publicidade, né? Como é que você avalia essa transição, essa mudança de conceito, né? De assistir televisão na hora que o programa passa, né? Dando a possibilidade de eu assistir a hora que eu quero, no lugar que eu quero. Isso. É interessante, Thiago. É interessante isso de ver que nós estamos num universo totalmente transmídia, né, Manu? Estou vendo Convergente, a Manu estudou isso. E mesmo assim, o que eu percebo? Às vezes, o telespectador quer assistir uma programação junto com as outras pessoas no mesmo horário. Então, se a gente pegar o exemplo de HBO, outras emissoras que... Até o Netflix faz lançamentos de séries a tal horário... O Globoplay faz isso, a Disney Plus faz isso. Tal horário, tal dia, é a estreia da série tal. O próximo capítulo daqui a uma semana.
É uma forma de trazer de novo esse agendamento pela programação, o público sendo agendado pela programação. E tem pessoas que esperam para ver. Acordam de madrugada, eu já escutei de pessoas que acordam de madrugada para assistir o capítulo que vai ao ar daquele seriado, porque quer ver junto com os outros, não quer receber o spoiler depois. Entendi. Então é um movimento de que nós podemos assistir, esse maratonar, podemos assistir em qualquer hora, qualquer lugar, o tempo que quiser. É um movimento que veio para ficar, com certeza. É um movimento de que as pessoas querem, porque precisam dessa comodidade de, tá no fim de semana, eu vou assistir tudo que eu quero. Mas tem esse movimento de quando a série é muito aguardada, o conteúdo é muito aguardado, eles querem assistir junto com as outras pessoas, que é o laço social que o Dominique Volton sempre falou da TV aberta. Assistir, as pessoas querem assistir todo mundo junto. Até o próprio cinema, né? Eles utilizam das datas também. Isso em aí. grupo, em pessoas. Porque é aquele momento da novidade, do estar junto com os outros. E aí hoje tem esse plus a mais que é a transmídia, que é a convergência de estar na rede social comentando sobre o que está vendo. Então, está assistindo a série ali, já está comentando o que está acontecendo, dando opinião. E inclusive de qualquer geração, né? Às vezes a gente vê alguém mais velho que, hoje vai passar o episódio inédito da minha série. E ele pode ver daqui, a 2 horas vai reprisar, mas ele quer ver naquele horário. Isso. E aí tu pega um garoto mais jovem, na mesma vibe, entendeu? Então isso transpassa a geração, né? A gente não consegue generalizar que é todo mundo assim, não. Sim, mas claro. existe esse movimento que achava-se que ia ser perdido. Não foi perdido. É um movimento que as pessoas querem ainda estar junto, acompanhando uma programação em tempo real. E a Disney Plus fez isso com algumas séries da Marvel ali que eles lançaram e deu super certo. As pessoas acordavam cedo para ver o episódio naquele momento. Agendar o telespectador. Olha que interessante isso, né? Nesse tempo que nós temos do streaming. Exato. E paralelo a isso, então a TV não vai acabar. Não vai acabar nunca. Pode ficar tranquilo. Tava preocupado já. Pode ficar tranquilo. Essa pergunta eu precisava te fazer. Não vai acabar nunca. Assim como o cinema nunca vai acabar. O streaming está aí, as plataformas de fio, o cinema à vontade, mas não vai acabar. Porque são experiências diferentes. O Batman agora foi um exemplo, né? O público esperando. São experiências diferentes. Então, é um conteúdo que pode estar disponível depois. E vamos pensar que televisão é isso, não é só a caixa, né, parada no local da casa. É no aparelho celular, no tablet, no meu computador, assistindo a hora que eu quero, como eu quero. Então, olha como está crescendo a produção de conteúdo de ficção seriada, por exemplo. Ampliou muito, como né? estão investindo nisso? As produtoras estão investindo em conteúdos de produção de ficção seriada porque há uma audiência querendo assistir. Até algo mais exclusivo, né? Antes pegava muitas de outros locais, né? Material pronto, o filme pronto para reprisar. Não, eles querem produzir esse conteúdo, né? Isso. Netflix, por exemplo, tem esse movimento de produzir o seu próprio conteúdo, né? Então acho que isso a convergência explica isso pra gente, né? Que os velhos meios não morrem, eles só se atualizam e servem de alimento para esses novos. Então aquilo que se dizia que rádio, TV, cinema iria terminar por causa da internet, não, ao contrário. A internet está bombando porque tem o rádio, porque tem a TV, tem o cinema. Que é o que produz o conteúdo, né? Que produz o conteúdo. Para distribuir ali, né? E aí veio 2 livros. O primeiro, né, que a gente... na verdade são 3. 3 já, legal, tem um novo aí na área. Tem um novo. O primeiro eu lembro que tem muito relacionado a isso, e principalmente a televisão, que era na época da novela Favorita, né? Isso, foi mesmo. Conta um pouquinho da história desse livro. Ali foi a minha dissertação de mestrado, que eu precisei escolher um objeto de estudo, e aí com um livro... E eu queria estudar a teoria da semiótica. E aí aqui, né? eu fui com essa ideia de trabalhar a telenovela e tal, e aí dentro dessa teoria semiótica eu encontrei a teoria semiótica da narrativa, que explica os efeitos de sentido de personagem, do enredo. E escolhi a Favorita porque tinha uma pegada diferenciada ali do início, o telespectador não saber quem era a vilã, quem era a Foi uma mocinha. novela muito marcante, né? Foi diferente nesse sentido, que o telespectador iniciou tentando, na percepção dele, entender para ele, ou adivinhar quem estava falando a verdade de uma mesma versão. E aí apliquei esse estudo, daí publiquei esse livro em 2011. Aí depois, com o trabalho da tese de doutorado, eu publiquei o Memória Teleafetiva, que aí eu explico esse conceito de memória teleafetiva. E depois, esse aqui, que é Minhas Memórias Afetivas, que é um livro interativo. Esse é o novo, né? Esse é o novo. Recém. Que é para as pessoas entenderem e resgatarem suas memórias afetivas e guardarem para si, ou para dar de presente para alguém,
né? Então tem alguns gatilhos ali no meio para preencher, para desenhar, para pintar. É lúdico, então. Lúdico, assim, para botar foto, colocar foto, desenho. Falando em lúdico, você está trabalhando também com a parte de professores, isso? O que é essa relação Também. da memória com o professor? Tá sendo bem legal. Quem não lembra dos professores, né? É isso aí. É isso aí. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho com conteúdos na internet, né? E também, de um tempo para cá, eu venho saindo, a pandemia deu uma trégua, a gente está indo fazer workshops, palestras. Então, fiz alguns encontros com professores, empresas também. E qual é a minha... Eu criei um método TEIA, eu chamo de TEIA esse método, que é transformação, estratégia, inspiração e afeto. A afetividade passa por tudo isso, né? Então, nessa minha proposta, eu quero mostrar para as pessoas como é que a gente pode se transformar, essa transformação ser uma estratégia para inspirar as outras pessoas, e as relações afetivas está costurando isso. E aí eu desenvolvo ali, eu mostro para as pessoas o que é uma memória afetiva, faço as pessoas evocarem suas memórias através de cenas que eu mostro, músicas, sentirem isso, essa vibração da memória afetiva, e aí eu pergunto, que memórias você quer deixar para o seu aluno, para o seu colaborador? Quando eu falo do gestor com líder, né? Para o seu líder. Que memória você quer deixar para as pessoas que estão ao seu redor? E aí as pessoas começam a se questionar, realmente, né? O que eu faço? Como é que os outros vão lembrar de mim? E aí, ao trabalhar com a memória afetiva nesses lugares, as pessoas se emocionam, as pessoas se entendem. Daí eu mostro a importância disso, pense, você lá quando era criança, adolescente, o que você imaginava? Hoje, como é que você está? Fale com esse eu do passado, traga ele, vê como é que você está. Lembre lá o que você sonhava. Esse sonho você se realizou? Não realizou? Então, eu sempre falo que nós somos o que somos em virtude de uma história que nós temos e das memórias que nós temos. Então, um sujeito só é considerado sujeito porque tem memória. Nós somos privilegiados por isso. Nós temos uma memória para olhar. E então, nesses ambientes assim, nesses workshops e palestras que eu venho fazendo com os professores, eu mostro essa importância, essa relação de ser memorável, deixar boas memórias para os seus alunos, porque daí nós vamos lembrar dos professores bons, dos professores ruins. E eu falo aos professores, de todos, né? Eu falo aos professores, tudo bem, você pode ir para trabalhar do seu jeito e pensar assim, mas eu não quero, por que eu vou querer deixar memória? Mas quando você percebe que você deixa uma memória positiva no seu aluno e que tempos depois esse aluno fala de você, fala contigo, lembra do seu jeito, lembra de algumas coisas que você colocou, eu acho que isso aí não tem preço, não tem salário que pague. Professor falando, né? Porque as pessoas tu vai ver o sentido do teu trabalho. Vão ver a transformação que tu fez na vida de alguém. Então, isso acontece com a gente, com os professores do ensino fundamental, ensino infantil, a gente lembra daqueles professores, até o ensino universitário. Sim. Olha como isso é importante. Talvez naquele momento, né? Posso até falar de experiência própria, naquele momento do ensino médio, tá ali com a galera, tu não se atenta na importância que aquele professor na tua vida, né? Depois, quando tu vai pra faculdade, vai para outros momentos, pensa, aquele professor, aprendi aquilo com aquela professora, essa Marielza, várias pessoas assim, que a gente tem na cabeça, assim, que são ícones, né, principalmente aqui da cidade, alguns professores, né, e o professor Mário, inclusive, foi um professor maravilhoso, né, coordenador, né, do curso, já foi coordenador, então a memória que realmente constrói através disso, né, a afetividade, como você fala, é importante, porque ele acaba sendo um âncora também pro aluno, né, que depois ele pensa assim, cara, que legal, ele foi meu professor, ele me ensinou aquilo. Isso, de alguma forma, cativa também a vida da pessoa, né? Isso, é isso aí. Eu vejo que nós estamos aqui nesse mundo para inspirar também, né? Para ensinar e inspirar e mostrar coisas boas. Enfim, até nas coisas ruins que a gente mostra, a gente pode também estar aprendendo, né? Então, é nessa relação que eu trabalho. E está sendo um movimento bem interessante, bem legal com os professores que eu estou fazendo, com empresas também, né, em workshops. Daí eu faço dinâmicas, eu faço jogos, tudo para isso. Assim, a gente para pensar sobre nós, sobre alguma coisa do passado, algum objeto que eu levo. E até em alguns jogos que eu faço, eu levo figura de disquete. Aí tem que falar uma lembrança de disquete. Faço uma analogia, que as analogias são tudo de bom, né, as metáforas ali. E depois uma ação, assim, copie, cole e diga o que alguém fez de positivo na empresa que você gostou.
São formas de as pessoas se manifestarem o seu carinho, manifestarem o que está prestando atenção nos outros, exercício de empatia, que hoje é muito importante, né? Então tem uma série de coisas que estou no início, mas que acredito que vai dar. E vai dar você, certo. alguma lembrança marcante, afetiva dos alunos como professor? Alguma história aí que Os você alunos estava também compartilhando? trazem lembranças? Tem muitas, muitas. Isso é recíproco, né? Não é só o professor que deixa, os alunos também. Nós, professores, temos um agravante que nós recebemos muitos alunos e alguns talvez a gente passe assim, a gente encontra, eu dei aula para ele. Mas a nossa memória, a gente consegue guardar tudo, né? Sim. Mas quando a gente vê, a gente vai lembrar. E tenho lembranças no meu primeiro dia de aula, por exemplo, no meu primeiro dia como professor, daquela turma que me recebeu e que eu estava super inseguro, nervoso. Na comunicação, né? No curso de publicidade, terceiro semestre de publicidade. E eles lá, assim, olhos atentos, me esperando, né? E lembro dos meninos, de um trio que tinha, e esse trio eu falo até hoje com eles. Eles vieram no final falar comigo, disseram que gostaram da aula. Lembro desse momento, assim, do carinho, né? A gente tem sempre esses momentos de carinho. Lembro também de momentos com alunos com dificuldade, que eu tive que pegar pela mão, trazer, chamar, conversar. A partir dali o aluno mudou. Veio agradecer depois, né, que houve essa mudança, agradecer por eu ter acreditado nele. Eu lembro muito disso, dos alunos dizendo obrigado por acreditar em mim, obrigado pelo carinho, né, pela atenção. E tenho lembranças da tua turma, né, tenho várias sim. Lembro de vocês nos lugares de vocês, do jeito que vocês participavam, como vocês agiam. E com certeza fica guardado no coração assim para sempre. Que legal. E tem umas aulas que a gente lembra, né? Aquela aula, né? Publicidade e jornalismo junto era uma maravilha para dar aula, né? Era fight, assim, ó. Ninguém falou com ninguém. Faísca. Agora, é interessante também essa questão que você falou dessas lembranças que ficam, né? Do aluno e do professor também, né? Mas principalmente nesse momento universitário, né? Porque é um momento realmente, eu lembro, eu não passei por isso, assim, eu sempre sabia, até porque eu era mais velho do que a turma, né? Uhum. Então, o pessoal que estava comigo já tinha recém saído do ensino médio, eu já tinha saído há 5, 6 anos, eu estava em outra área, mas eu queria, o dia que eu for fazer universidade vai ser jornalismo, então eu já tinha aquele alvo. Mas eu lembro de muitas pessoas que ainda estavam na dúvida. E o papel do professor é fundamental, né? Para ou ajudar ou esclarecer aquela dúvida, saber se o aluno está no caminho certo, né? Ou levar para uma evasão, né? Ou ao contrário, ou expulsar o aluno de vez. O professor consegue fazer isso. Infelizmente tem. Que pelo jeito, pela forma, acaba afastando o aluno, né? E não é essa a intenção. A nossa intenção tem que agregar, tem que trazer para perto. Claro. E tem sim, o professor vai contribuir muito para isso, porque quando o aluno chega na universidade, eu só posso falar da universidade porque eu sou professor do ensino superior, né? Sim. Quando ele chega ali, do curso dele que ele escolheu, que não sabe nada ainda, o que vai vir pela frente, o professor está ali, que geralmente são profissionais da área. Cada um, e aí são várias áreas que se tem, né? E que mostra as possibilidades de caminho para seguir, como fazer, como atuar, acaba tendo um peso para esse aluno de 16, 17 anos que está ingressando. Sim. Totalmente. Né? E às vezes até nós interferimos e ajudamos não só na parte acadêmica, mas até pessoal, porque acaba sendo... Por isso que eu falo também nas falas e conversas com professores que a gente tem que trazer o aluno, a gente tem que ter uma relação afetiva, sim. Porque às vezes aconteceu, faz pouco tempo, mais uma aluna que estava com muita depressão e tive que ir lá falar com ela, entender o processo, pedir, olhar para ela, fazer com que ela procurasse ajuda psicológica. Ela procurou. Ela me agradece até hoje. Então, se passasse despercebido, o que seria dessa pessoa, né? Então, nós professores também temos essa responsabilidade de olhar para o aluno e perceber se ele está passando alguma dificuldade, que às vezes ele não vai falar. Então, temos essa função e é muito gratificante isso, não é só sala de aula, né? Esse é o Super Mário. Isso é muito bom. É, muito bom. Agora, essa questão da televisão, né, ligada certamente com a comunicação, porque é um meio de comunicação, né, e essas memórias que ficam, esses livros que tu construiu, hoje trabalhando com professores também, dá para trazer
para esses professores, para a sala de aula, toda essa conectividade que a comunicação permite hoje, por exemplo, indicação de séries ou de conteúdos que já passaram? Claro. É perfeito isso, perfeito. Faltam alguns professores abrir os olhos para isso. Até proponho mentorias, cursos nessa linha, né? Até fechei agora recentemente uma capacitação, que é uma cidade aqui perto, que vai ter esse olhar para o digital. Até porque a pandemia trouxe muita dificuldade para os professores, né? De editar vídeo, né? Na verdade, a gente está disposto a aparecer na tela, né? né? De conversar, de falar. E quebrar algumas barreiras que nós tínhamos em relação ao uso de tecnologia, como redes sociais, por exemplo. Rede social pode ser um problema, sim, para a sala de aula, quando o aluno está muito ali. Mas não temos mais que cismar com isso. Banir, a gente não consegue mais tirar. É parte do indivíduo. Né? Marshall McLuhan, vocês lembram que trabalhava os meios como exceção do homem. Não tem mais como tirar isso. É direto, eles estão prestando atenção na aula, estão ali olhando, conversando. Não dá. Agora, nós temos que usar essa ferramenta a favor da gente, a nosso favor. Fazer com que eles usem para aquele nosso momento que a gente está ensinando. Que isso é o ensino transmídia que eu coloco, né? que eu defendo. Que é indicar uma série Netflix, fazer um post numa rede social, escrever para um blog. Porque isso para o aluno, para essa gurizada, é muito lúdico para ele, porque é brincadeira. Só que daí é uma brincadeira levada a sério. É um conteúdo que eles estão... Qual é a função do professor hoje? É provocar mediações, porque se ele quer saber sobre determinado assunto, ele vai no Google, ele sabe. Aí nós temos que provocar as mediações. Como que ele vai aprender? E aí sim, faz essas pesquisas, assiste não só isso, série. né? Como pesquisar corretamente também, E como pesquisar corretamente, é isso As aí. fontes, né? Então, As famosas fontes. É um desafio muito grande, porque se o professor ficar como eram há 20, 30 anos atrás, não dá, porque é outro perfil, é outra dinâmica, é outra velocidade de ensino, outro tipo de aprendizagem. Os nossos alunos hoje, essas crianças que estão crescendo, é tudo muito rápido para eles. Não é igual a gente, na minha época, que ficava lá sentado, olhando. Não dá. Eles fogem mesmo, não dá. Já nasce assim, né? É assim. É aqueles vídeos que a gente vê da menininha passando assim na TV e não é touch, né? A revista, tem vídeo com a menina na revista, ela passa assim. Porque para ela tudo é no dedinho. Então tudo digital. É diferente. Já nasce digital. Agora, dessa paixão pelas memórias, você já falou, e a paixão pela comunicação, pela publicidade, que é a tua formação inicial, né? Começou também ali na adolescência, né? Eu terminei o ensino médio muito inseguro do que fazer, o que vai acontecer. Aí fui inventar e fazer contabilidade. Eu fiz 3 semestres, foi a pior coisa que eu fiz. Acho que nunca contei, né? Não sabia dessa aí. Eu fiz contabilidade, assim, no 3º semestre eu reprovei em tudo. Nossa! Tudo. Era conta, cálculo. Eu não consigo cálculo. Eu tenho vertigem. Somos dois. E aí surgiu... E aí eu sempre gostei de cinema, de televisão, desenho animado, filme, sempre gostei disso. Intervalo comercial. Me chamava atenção, assim, eu fui muito ligado à parte da TV, né? Então, eu imaginava trabalhar numa televisão, ser ator, diretor, imaginava ser assim, sabe? No filme, dirigir filme, eu gostava dessas coisas. E aí surgiu o curso de propaganda, ali na cidade, ali em Tubarão, e... Então, até que eu sou da 2ª turma, né? Ah, segunda? E aí fui... E quando eu vi a grade de disciplinas, é isso aqui que eu quero na minha vida. Porque os coisa nomes... boa, né? Olhar Produção isso aí. audiovisual, introdução à fotografia, introdução ao jornalismo, introdução à publicidade e propaganda. Nossa, é isso aqui que eu quero. E fui, me realizei completamente, me transformei ali dentro. E aí, só que eu não consegui... os caminhos me levaram a não trabalhar muito na área, né? Fiz alguns estágios em lugares e agências, mas... E na época, na universidade, abria vaga de bolsista, então fui ser bolsista na biblioteca, depois eu fui ser auxiliar administrativo lá. Aí depois o coordenador, na época, quando já era formado, chamou para ser secretário dele. E aí apareceu a primeira disciplina. Neymanique? Não, foi depois do Neymanique. O Neymanique ele foi coordenador quando me formei. Ah, sim. E aí... o professor Isaac, que era o coordenador na época, ele me chamou para ser secretário dele, fui aluno dele, e fui ser secretário, e depois apareceu a primeira aula. E aí fui. Até hoje. Aí não saí dessa área acadêmica, né? Legal. É uma paixão também, né? Sim.
eu sinto muita falta, assim, de... A pandemia, por exemplo, presencial, eu sinto muita falta. Aquelas turmas cheias, né? De estar na sala, de olho no olho. Eu digo que a gente deu muita sorte que foi, tipo, o último ano que era Foi possível. mesmo. Foi, tipo, muito louco, assim. Depois mudou completamente, assim, né? Veio a sua formatura e na segunda-feira parou tudo. Na segunda-feira acabou tudo. Foi tu, Manu, que trouxe. Não trouxe nada. Mas é impressionante isso, impressionante. Como isso fez falta, né? Fez falta. E analisando essa questão também da parte audiovisual das publicidades, né? No passado, assim como a gente tinha grandes produções, não que hoje a gente não tenha, mas mudou um pouco o foco, né? Existiam grandes publicidades, né? Peças comerciais, muito famosas, inclusive. Washington Oliveto, né? Que está no YouTube também. Está com um canal agora. Então, hoje está muito diferente, né? A pegada está mais stories do que a narrativa, né? Como é que vocês publicitários aí, passa a bola para os dois, analisam esse cenário? Assim, Manu, eu vejo que é um desafio, né? Um desafio para o publicitário, porque a mídia de massa era muito mais cômodo. As pessoas jogavam lá e tinha aquela audiência toda na mídia de massa, né? Hoje não, hoje está muito segmentado. Então, vai para a internet, vai para redes sociais, vai para o YouTube, mas as pessoas pulam o YouTube, pulam ali. Então, existem outros caminhos agora, que às vezes até ficou mais barato para se fazer propaganda. De uma forma mais orgânica, né? Mais orgânica, que é um influenciador falar da marca, que é um stories bacana, um TikTok legal, né? As marcas nas redes sociais, elas têm que estar humanizadas, elas têm que falar com humanos ali, tem que trazer interatividade, tem que trazer esse exercício de empatia, para poder as pessoas se olharem, se conectarem ali com o que eles estão comunicando. É um outro momento, né? É outro momento. Até, na verdade, no offline, né? As experiências que as marcas vão estar proporcionando para os consumidores. Eu estava, inclusive, essa semana lendo um pouco sobre o metaverso, que eles vão começar a mesclar produtos do metaverso com produtos reais na mesma loja. Eu fico, meu Deus, como é que fica eu quero estudar isso aí, Manu, eu quero estudar isso. Então ela me fala desse metaverso também. É bem instigante e... Até a memória comum vai trabalhar nisso, né? Como, tipo, eu vou conseguir reviver o momento da memória registrada. Imóveis no metaverso. Então tem um movimento aí crescendo que eu quero... Será que é a outra era da internet 4.0? Não sei que fase ela tá. A quinta dimensão na internet. É muito doido, né? Muito doido. Como é que esse futuro da área, assim, publicitário em si, no curso a gente, né, algumas pessoas acham que é só... Na verdade, quando você entra no curso, eu tenho um determinado já linha que você segue. Tipo, eu curtia mais o design do que a redação, por exemplo. Mas a gente tem várias, né, grades e tem que seguir várias matérias. E nem sempre é exatamente da nossa área, né? Algumas pessoas até se frustram por conta disso, né? Mas nesse decorrer, a gente, pelo menos ainda na minha parte, a gente teve uma base ainda um pouco da teoria da comunicação, como funciona, né? E para o futuro da publicidade, essas matérias elas vão se enxugar mais? Não vai ter tanto amplitude assim? Sim. Sim e não, né? Assim, existem os cursos rápidos, que são os tecnólogos, que aí não tem essas disciplinas mais teóricas, que o aluno faz em 2 anos e meio. Então, são mais as disciplinas práticas. Mas diferente no bacharel, que daí o bacharel tem esse exercício da criticidade, de pensar a criticidade, de olhar a pesquisa, de olhar a ciência, de olhar a sociedade, a cultura. Então, os bacharéis necessitam dessas teorias para serem mais críticos. E que os tecnólogos são mais rápidos, são conteúdos mais já direcionados. Sente carência da nossa área assim, de publicidade com relação à pesquisa? Porque hoje a gente vive numa tecnologia tipo agência, produção de conteúdo, material é mais digital, muito prático, assim, tipo, vou parar para fazer uma pesquisa. Né? Isso fica mais com os professores, mais pesquisadores em si, mas eu não vejo uma amplitude maior, assim, do jovem querer fazer mais pesquisa. Tipo, faz o TCC e beleza, pronto, TCC. Né? Sabe? Isso aí vai depender muito da instituição, do local em que essa instituição está e desse exercício com o aluno desde o início. Se estamos trabalhando com universidade, é para trabalhar pesquisa, porque os 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Isso. Então, o aluno precisa exercitar, dentro desse contexto universitário, a pesquisa, sim. Porque daí ele vai aprender de uma forma mais autônoma. Ele vai ler, ele vai recortar citações, ele vai entender, vai ter esse olhar mais crítico. Mas aí é um exercício que tem que partir
da instituição, dos professores, dos próprios alunos, de entenderem a importância disso, socializar, para que eles possam ter, ao final dessa graduação, ter essa experiência com pesquisa e pensar, posso seguir na carreira acadêmica, continuando a pesquisar, ir para o mestrado, para o doutorado, ou vou para uma área mais prática? Então tem essas opções também, né? Porque nessa parte da prática, nas grandes agências, né, certamente tem publicitários que trabalham com pesquisa, creio eu, né? Pesquisa de mercado, pesquisa Também, de análise, né? Porque, imagina, eles atendem grandes Bradesco da vida, sei lá, um Itaú, né? Eles têm que estar sempre pesquisando o mercado, né? Para comunicar com o público deles e quem não é o público também, né? Vê agora o Nubank, por exemplo, que não tem nenhuma agência física e se tornou maior do que os grandes bancos, né? É isso aí. Então tem que estar atento. Poder da comunicação. Sim, a evolução, né? A evolução. Até essa semana eu estive em uma escola falando sobre marca e brand e mostrava a marca do Nubank e de outro banco. Eu perguntava qual que vocês preferem. É Nubank. Nubank? Nubank. Em função... Eles diziam que é por ser mais chamativo, mas não é só isso. É uma questão de posicionamento mesmo. Aí outros falavam, é mais acessível, né? É mais rápido. É isso. É a marca se posicionando de uma maneira diferente. Então... Essa gurizada não quer mais pegar fila de banco. Não se vê. Não tem paciência, na verdade. A gente não se vê mais nisso. A gente não se vê mais nisso. Agora, o Mário também está aqui no YouTube, né? Nós estamos na Pix TV, canal 11, mas também estamos no YouTube. Tá, e o nome não poderia ser outro, né, Manu? Rebobinar, volta a fita. Quem lembra disso, né? Isso aí. Até a marca dela é o nome é Desenrola a Fita, né? É uma canetinha, um lápis desenrolando uma fitinha. Isso, desenrola. Que legal. É uma experiência diferente para mim. Eu sou muito de inventar as coisas, né? Acho que você já percebeu. As coisas, assim... É algo diferente, eu preciso também ampliar meus conteúdos, acho que isso é importante. E ali nesse podcast eu chamo empresários, gestores, líderes, professores, educadores, para desenrolar uma boa conversa. E ao desenrolar essa conversa, a gente escuta essas memórias dessas pessoas. Eu faço a relação, como é que essas memórias elas refletem no que esse profissional é hoje. Então, às vezes, ele fala que lá criança ele desenhava muito, ele inventava muito e hoje... é um baita profissional de marketing, enfim, a gente faz essa relação de como que essas memórias elas estão interligadas, né? Faço eles recordarem, trazer essas recordações também, e de vez em quando eu chamo também pessoas que formaram memórias afetivas. Então, o meu primeiro programa ali, um dos primeiros, tem a Vanessa, que é do Trem da Alegria, não é da época de vocês, né? Não. A Vanessa, que era do Trem da Alegria, depois foi Luan e Vanessa, da década de 90 estouraram com Luan e Vanessa. E o Trem da Alegria fez parte da minha memória afetiva. Né? Eu cresci com eles. Era um grupo musical, né? Grupo musical infantil, isso. E cantava He-Man, Thundercats, Unité. Ele ama o He-Man, só vou avisar. E aí em contato com ela já há algum tempo, a gente vinha conversando, veio pandemia, ela mora nos Estados Unidos, eu fiz o podcast com ela. Legal. E ali ela contou as memórias dela, enquanto Trem da Alegria, enquanto Luan e Vanessa, e a gente faz essa relação de... Né? Eu até pergunto, tens noção das memórias que você deixa para as outras pessoas? E ela diz, ela dá exemplos lindos, assim, dos comentários que as pessoas falam para ela. Tá aqui no YouTube, é só procurar, né? Tá ali no YouTube, Desenrola a fita, coloca no meu canal, né? É só procurar Mário Abel Bressan Júnior, ou Desenrola a Fita, vai aparecer. Ou tá o link ali no meu Instagram também. E tem depoimentos, ela recebe depoimentos bonitos. Então, essa proposta do programa também é entender essas memórias desses líderes, desses gestores, mostrar a importância do empreendedorismo, da inovação, da criatividade, como é que a gente pode ser um líder melhor, usando as memórias afetivas, que é o que eu trabalho, e também buscar essas pessoas que deixaram memórias, que a gente tem memórias, pessoas que participaram de TV, que participaram na música. Então, também tem 6 episódios lá. Tá legal. Iniciando. Isso aí, o começo. Muito legal. E como é que tu chegou até ela? Tu já tinha conversado com ela em outro momento? Eu procurei, né? Procurei nas redes sociais, na época acho que foi no Facebook. E depois de um tempo ela respondeu. Ah, legal. E vai muita pessoa, né? Sim. Ela é extremamente solícita, extremamente atenciosa. Ela me ajudou um monte na divulgação. Legal. Assim, vieram um monte de gente assistir. Foi super conhecido, né? O grupo, né? O grupo quem tem 40 anos, 45, 38 por aí, conhecem muito bem. 50. Porque era a década de 80, eles foram formados em 85, 86. Então, na mesma época do Balão Mágico. Então, estouravam na televisão, estouravam no Chacrinha.
e os LPs. Então, e ela disse que sim, né? Ela viu todo o meu material, viu a proposta do que era, disse que era algo bem profissional. E bem que viramos amigos, assim. Que legal. Ela me ajudou a divulgar um monte. Vou fazer ainda um com ela e com o Luan, que é o marido atual dela, né? E no início da década de 90, eles gravaram uma música que estourou nas paradas, assim. 4 Semanas de Amor. Não sei se vocês vão lembrar, não vou saber cantar aqui. Então Eu já pedi uma palhinha, mas... é bem interessante, assim. E foi muito gostoso, muito gostoso. E esse universo do YouTube permite essas conexões, né? Sim, verdade. Remotamente, fazer uma entrevista, trazer... Isso. Porque é um assunto, certamente, tu deve ter analisado o mercado pouco pesquisado, assim, né? Tem muito canal que replica coisas antigas, né? Tem. Mas daí é uma outra pegada, tu analisa, né? E esses canais têm bastante audiência, tem bastante procura, perfis nas redes sociais, tem muito. I Love Anos 80... nostalgia.br. Principalmente as músicas também, né? Porque a gente tem um clip show retrô, né? Isso eu falei. Que rememora músicas da década de 80, 90, 70. Então tem um interesse pelas pessoas a olharem para isso. Então a minha proposta não é mostrar de novo as coisas, mas sim falar sobre aquilo ali. Mostrar aquilo ali. Né? Entender o significado daquilo ali, da forma como atinge a gente, né? Isso aí. E ela contou como é que era moda na época criar esses grupos infantis? Ela não contou, ela entrou depois, né? Porque o Trem da Alegria foi formado na Manchete, no Clube da Criança, que a Xuxa apresentava. A Xuxa? A Xuxa era apresentadora do Clube da Criança na Manchete, 84, 85. E o Luciano e a Patrícia Marques eram os que faziam dupla com ela no Clube da Criança. Então, Uni do Unité, sabe aquela música famosa do Unité? Sim. Era dali, do Clube da Criança. Quando a Xuxa foi para Globo, em 86, que ela começou, aí eles formaram o grupo Tem da Alegria, que era a Vanessa, que era o Luciano, a Patrícia e o Juninho Bill. Depois, no ano seguinte, que a Vanessa, essa que eu entrevistei, ela entrou. Entrou depois, então. Aí eu não perguntei, né, Sim. em relação a como que isso aconteceu. Eu devia ter perguntado, vou perguntar na próxima. Na próxima. E como a Manchete deixou herança, né? Deixou. Parece que a Manchete teve 30, 40 anos. Porque verdade. tudo vai para a Manchete. Tudo que é do passado, a gente remete à TV Manchete. Mas era uma emissora muito forte. Ela tinha um... Era uma década muito presente a TV, né? Isso. Sim, também. Eles tinham uma editora, a editora Block, a revista Manchete. Era uma mídia muito forte. Uma mídia de massa muito forte. E a TV muito forte, com telejornais. Aquela revista Manchete que eles tinham, que era semanal, era maravilhosa aquela revista. Sim. Né? Ela era enorme. Ela era as capas lindas, as fotografias. Era muito... Para a época era muito ousado. Tudo bem produzido. Né? E aí sim, fizeram vários programas, né? Várias coisas e tinha uma audiência boa, Ela chegou um momento a estar ali junto com a Rede Globo, né? Isso. Na audiência, batendo. Acho que a novela Pantanal foi a maior audiência deles. Eles também transmitiram Carnaval para também bater com a Rede Globo em alguns momentos. Porque eles tinham uma cobertura muito especial do Carnaval na revista Manchete, né? Isso. Saía as beldades do Carnaval nas capas. Isso. Então ela ficou... Eu até estou lendo um livro que se chama Caraman Bloch, que é um sobrinho do seu Adolfo Bloch, que conta a história da formação da TV. É um livro muito legal, recomendo para quem está nos assistindo aí. Que bacana. Para vocês também. Conta toda essa história, porque a Block Video ela ainda existe, ela ainda tem um CNPJ constituído, tem a massa falida que está em discussão judicial, né? Inclusive agora foi leiloado as fitas da Manchete. Não sei se vocês acompanharam. Maravilha. Muito legal. Então, só que aí é um impasse. É um impasse. Eu achei muito, muito louca essa história, porque tipo assim, quem arrematou tá em sigilo. Até falaram por aí, assim, que teria sido o velho da van, o Luciano Hang. Mas eu acho que isso aí é boato. Fake news, né? Depois nós vamos perguntar para o Mário sobre fake news. E aí há um impasse porque, assim, a pessoa comprou a fita física, para reproduzir. Mas não quer dizer que ela tem o direito autoral daquela produção que está ali. É diferente. É diferente, né? Então, a gente até discute muito sobre direito autoral, né, Manu? Bastante. Porque é uma coisa complicada, né? Envolve a parte jurídica, a legislação. Até essa parte, depois que a gente pode entrar no fake news, mas essa parte de direitos autorais com relação à memória, assim, de você
poder utilizar reprisar esses materiais? Como funciona isso? Tem um cuidado? O que eu vejo, né? Por exemplo, no Grupo Globo, para ir para o Canal Vivo, agora até no Globoplay, que eles têm ali constantemente trazendo novelas antigas, quando os atores assinavam um contrato na época, na década de 80, 90, início de 90 ali, não tinha uma cláusula que seria reexibido em outro lugar. Era só na emissora. Então vale a pena ver de novo, pode reexibir à vontade. Mas o Canal Viva é um outro produto. O Globoplay é outro produto. Então, sempre que há essa... para ser exibida, eles têm que entrar em acordo judicial antes com os atores. Ou como é que funciona essa questão de distribuição, porque é necessário ter essa autorização. Que vai ter um faturamento em cima daquilo ali, né? Refaturamento, na verdade. Porque as novelas da Globo, elas estão no mundo inteiro, né? Isso. Tipo, o Clone, acho que é o líder de vários países, passou. E os atores recebem, quando ela é reprisada em um país, a Globo repassa um percentual para os atores. É pouco, eu até... Acredito que sim, acredito que é pouco. Mas tem esse retorno porque a imagem dele está ali, né? Inclusive tem atores que nem estão mais na Globo, se bem que agora está muito cíclico, né? Vai para Record, vai para Globo, para Band e tal. Mas acho que esses contratos atuais já tem ali uma cláusula que já libera para todas as plataformas e tal. Mas quem pega as imagens prontas e joga no YouTube, eu acho que isso não vai judicialmente. Fica a critério do YouTube. Tá a justiça não, só se alguém provocar, né? A justiça não vai ficar ali procurando, né? Sim. Isso. E fake news, Mário? Existe a notícia não tem que ser verdadeira? Tem que ser verdadeira. Como é que existe notícia falsa? É um contraponto. Polêmico. É um contraponto. Explica aí para nossa audiência, tu que é um estudioso. Não tem, né, gente? Fake news, não existe... Tudo que é notícia tem que ser algo que é verdadeiro, comprovado. O que não é comprovado deixa de ser notícia, porque a notícia a gente aprende que é algo que está sendo mostrado, comprovado, que existe. Agora tem muitas, né? É porque facilita essa produção de informação e a replicação disso tudo. Então, as pessoas vão com esse intuito de... E nós estamos vivendo vários sentimentos bipolares assim, em relação a várias coisas, né? Política, religião, então falou mal daquilo que eu não gosto, já disparo. A internet permitiu isso, né? Permitiu, Então é um problema que tem que ser resolvido, mas as pessoas têm que ter consciência de que entender, é verdade, olha, não compartilha, porque se compartilhar está alimentando, e se está alimentando pode prejudicar as pessoas, está enviando informação que é falsa. Tem que ter esse cuidado, tem que ter essa peculiaridade de olhar para aquele material e comprovar e ver se é digno, né? E falando então, voltando na parte educacional, talvez não teria que já se pensar na parte educacional um currículo para ensinar, orientar os alunos, né, a usar as ferramentas sociais, né? Porque é comunicação, é rede social, né? O nome já diz, né? Até inclusive a gente não tem uma grade, né, no ensino médio ou qualquer outro ensino que é algo sobre comunicação. Você meio que tem que descobrir, tipo assim, vou fazer... Porque porque assim, quando eu fui falar que eu fui fazer publicidade, todo mundo ficou tipo assim... O que é isso? O que você vai fazer? Vai morrer de fome, tá ligado? Então é o tipo de coisa que... Às vezes as pessoas têm esse tabu, né, de não entender o valor da comunicação. E hoje a gente vive comunicação 100%, peso que ela tem, né? Nós tivemos um exemplo agora na invasão russa à Ucrânia, chegando próximo de Kiev, capital. Qual é a primeira coisa que eles fizeram? Tentar destruir uma torre de televisão. Eu falei que o pessoal, olha o poder da comunicação para deixar a população sem comunicação, né? Isso. E a comunicação traz todo esse poder. Com certeza. Sobre aquilo que a gente conversou que o professor Mário estava falando da educação nas escolas, tu falou um negócio importante. Sobre o aluno, ou aluno não, a pessoa não replicar o negócio adiante, né? A gente vem de gerações que hoje usam a ferramenta social, as redes sociais, e elas não têm esse discernimento de ir ali checar. Eu vi uma notícia agora, vou lá no portal XYZ para ver se é verdade. Né? Ela não tem esse discernimento. Ao mesmo tempo, eu vejo que a nova geração, ela tem já esse start para ir ali pesquisar, crítico, né? Mais crítico, mas às vezes não pesquisa, não vai ali pesquisar e replica isso também. Fica mais no Twitter, tem que estar mais em alta que eu vou responder. Por isso que eu digo que talvez as escolas, as universidades trabalhem mais isso, né? Tu que está levando esse conhecimento para os professores, eu acho que tem que provocar essa discussão, com né? certeza, uma boa discussão, com certeza.
A gente falou sobre livro, a gente falou sobre memória, a gente falou sobre rede social, sobre televisão e o rádio, professor Mário. Como é que tá o rádio? Ele ainda está sobrevivendo? Saudade da Rádio Corredor. Sobrevivendo. Então aquilo, né? A mesma coisa com a TV, assim. O que eu vejo com o rádio? São as adaptações que acontecem. Né? O podcast é um exemplo muito forte de que é rádio acontecendo, é rádio vivo. Sim. Então, assim como a TV tem agora o streaming, tem outras formas, outras linguagens, o rádio é a mesma coisa. Então, aumentou o número de rádios, pelo menos na minha região, aumentou o número de rádios. Tem rádio abrindo agora, né? Tem um monte. Por quê? Porque as pessoas querem estar em qualquer lugar, ouvindo notícias, ouvindo músicas, e elas querem saber a atualidade daquele momento ali. E o podcast é algo que segmenta muito através dos assuntos, né? Através de um perfil, de alguém que está elaborando conteúdo, entregando conteúdo de relevância para esse ouvinte, a ponto de ele seguir e acompanhar semanalmente as novidades daquele produtor. Então, é também uma atualização, né, do antigo rádio, porque as pessoas agora estão na academia, em vez de escutando música, estão ouvindo podcast, estão dirigindo ouvindo podcast. Sim. Então, é uma atualização desse meio, dessa linguagem. A gente trouxe o Emar na semana passada, ele foi o diretor da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Rádio, Transamérica também, ele falou muito sobre isso também. Eu trouxe um paralelo, né? Porque a televisão ela evoluiu, ela se conectou, ela está com muitos dispositivos conectados, até demais, eu acho. E o rádio equipamento, ele estagnou, né? Sim. Então aí ele foi pro celular, ele foi até pra televisão, porque né? O nosso TMW Pix, por exemplo, tem TV, rádio, conteúdo linear e sob demanda, né? Então o rádio também faltou, né, os próprios comunicadores, os gestores de rádios, pensarem nessa evoluir o equipamento, né? Essa convergência junto com o veículo, com o equipamento rádio, porque tem gente que ainda prefere escutar o rádio no ambiente, em casa, né? Isso não ficou parado, né? Uma memória, isso aí, uma memória muito boa, o rádio. Isso aí. Não, o rádio também, o rádio vai provocar muitas memórias. Mas eu vejo que é essa questão de estar, por exemplo, os podcasts estão nas plataformas digitais, a pessoa vai lá, acessa a sua plataforma preferida, ou vai ouvir no YouTube, não precisa assistir, fica ouvindo. Sim. As pessoas estão trabalhando, né? Estão ouvindo no computador, então é o computador agora sendo rádio também. Então são essas alterações que acontecem. É como se fosse um recorte, né, de algum programa em algum momento no rádio que foi disponibilizado para a pessoa escutar depois. É basicamente a mesma coisa. Só que tem uma versão, né, full time ali também, né, na frequência, né? Isso. O rádio imagino que hoje a gente, até mesmo o rádio, agora ele tá fazendo live na programação, sabe? Então, do nada ele também... A rádio virou TV, a Jovem Pan é um também, exemplo, né? Que é uma rádio tradicional que virou TV, né? Isso. Ela tá com áudio e vídeo. Agora tem um canal de TV, se chama Jovem Pan, mas muito antes ela já estava no YouTube, no Facebook há muito tempo, né? É a questão da cultura da convergência, são os aspectos midiáticos e cross-midiáticos também, de reproduzir o mesmo conteúdo em vários dispositivos, vários veículos. Antes, no passado, não muito distante, nós falávamos, e o futuro, né? Agora já estamos no futuro, Mário? Já estamos no futuro, almejado, né? Planejado naquele tempo, e muita coisa daquele tempo a gente não conseguiu chegar. Se a gente olhar as projeções futurísticas que o cinema nos mostrou, que a televisão nos mostrava, do futuro, o que seria o ano 2000, o que seria 2015, né? De Volta para o Futuro, que é meu xodó. O cinema, a televisão traziam essa perspectiva futurística em vários filmes, e tem coisa que não aconteceu ainda. Os Jetsons, por exemplo? Ainda não, é impossível. Quer dizer, não é impossível, mas pode ser que vai demorar bastante tempo, né? Os desenhos animados também traziam isso. Então, qual é o nosso futuro? Eu vejo que é pensar em novas atualizações desses meios, novas formas de acesso. O metaverso que a gente discutiu é um exemplo de futuro. Realidade virtual, as pessoas conversarem, se conhecerem via realidade virtual, via avatar. Eu acho que vem algumas coisas por aí. Mas sempre, assim, a tecnologia vai estar junto, mas temos que pensar que os relacionamentos, a afetividade é de humano para humano, e que o estar junto não vai também deixar de existir, que também é uma previsão do passado, que as pessoas viveriam isoladas, em cápsulas. Não isso tem que eu como. te perguntar, essa relação do que é o físico, né, o digital,
da forma como a memória ela responde no digital e no físico. Tem alguma diferença em si? Tem sim. Eu vou defender ainda que todas as memórias mais marcantes para a gente vai perceber, nós vamos perceber que vai ter relação com uma outra pessoa. Vai ter relações afetivas ali. Por mais que eu esteja viajando sozinho, é uma memória minha sozinho ou uma memória no colégio, mas tem pessoas junto. Ou deixei pessoas em casa, ou estou com saudade de uma pessoa, enfim. E no digital, a gente cria esses relacionamentos, mas também vai gerar uma certa nostalgia, pode ter certeza. Que as pessoas vão olhar depois, Bia, essa saudade daquele tempo das telinhas do Zoom, né? Que eu estava em casa de pijama, que eu estava comendo pipoca com a minha mãe me entregava lanche. Então vai ter essas relações afetivas daquele momento ali. Eu acredito que vai ter. E a memória também com relação à mensagem, por exemplo, guardar alguma mensagem daqui a 20 anos, olhar... Hoje a gente tem essa facilidade, né? Antes não tinha como... No caso, guardar cartas, por exemplo, né? Mas hoje a gente pode ver uma mensagem que eu mandei em 2015, 2011 e olhar, tipo, que legal, o tipo de conversa privada. Ela tá memorizada, acho que com essa transmídia, né? Com essa mudança de novas eras, com novos meios de comunicação, a gente pode também registrar mais a memória, né? Hoje a gente teve até acho que foi a Liz que fez um TCC sobre fotografias e tal, de infância. A gente tem muito disso, não se revela mais fotografia e tal. Verdade. Mas tem um zilhão de fotos lá guardado no Drive, né? Digital. Muito louco. Do arquivo, a gente eu também... prefiro imprimir. Mas essa relação, assim, né? Da importância do que, tipo, a diferença de você tá vendo no digital e você tá segurando algo físico, aquela lembrança de uma forma mais física. Diferença, né? Eu acho que é de geração, né? Pode ser. Tem muito isso, né? Tu não gosta de algo impresso? Eu gosto de olhar, também. Pegar os álbuns, olhar as fotografias que são impressas ali. Mas os meus filhos são crianças, não sei se eles sabem o que é álbum. Não sei se eles vão ter, né, essa iniciativa de um dia olhar um álbum. A não ser que a gente entregue. Mas eu acho que isso também muda com o passar da idade, sabe? Eu acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais nostálgico, a gente vai querendo rever o passado. Mas daí tem que guardar para poder ter, né? Tem que guardar para poder ter. Porque se a gente, quando é jovem, não guardar o álbum, as fotos, imprimir, não vai ter no futuro. Isso aí. Vai ficar na nuvem. E se a nuvem E que a gente tá falando de mudanças, assim, também, né, das eras, tipo, algo mais digital, o livro também sofreu um pouco dessa situação, né? Tipo, vai deixar Kindle, de ter algo, né? Vai ser tudo digital, livro digital. Essa relação, já que está sendo escritor agora nessa fase, acho que deve ter outros livros também em mente, se quiser compartilhar também com a gente. Tenho, né? Mas ainda é cedo. Eu tenho que dar conta desse. Como é que eu vi que esse último livro ele é bem interativo, né? Então... Precisa ser impresso, né? Precisa ser impresso. Essa importância do impresso para ti como relação a escritor e livro, assim... tem uma conectividade, gosta mais do impresso do que disponibilidade digital? Não, assim. eu prefiro impresso, né? Mas é a função da minha geração, é a questão do impresso. Mas eu vejo também que o impresso, como também diziam que ia morrer, não vai morrer, não. Vai continuar tendo livro impresso, mesmo as pessoas mais novas tendem a comprar livro impresso, porque é a experiência diferente. É o tato, é o cheiro. Olha o canal sensorial que aguça ali. Não é só uma telinha. Então, com aquele elemento na mão, eu tenho tato, eu tenho cheiro. É uma experiência diferente. Eu vejo que isso vai continuar. A mesma coisa as revistas, eu morrer todas não. Algumas permanecem porque tem pessoas ainda que preferem ver revistas impressas. E futuramente eu acho que elas vão ser artigos de luxo, retrô, igual o disco de vinil. Vão voltar com tudo e é aquela questão, artigo de luxo. Vai ser porque caro, passa a ser um inusitado, diferente, né? Tá Sim. ali, coloridinho, tua folha. Edições especiais. Isso aí. Porque tu passa o dia lendo, consumindo rede social, de guardar dispositivo também, né? de tela. As pessoas também são muito físicas de guardar aquele objeto, né? E o livro popularizou bastante, né? Popularizou. Há 20 anos atrás, o que custava um livro, a facilidade que consegue comprar hoje pelo e-commerce, né? Isso. A Amazon... O e-commerce facilita demais o preço, né? Falando isso, como é que eu consigo adquirir um livro teu, por exemplo? Pelo meu Instagram tem ali um link que pode preencher e eu envio na casa, ou na Amazon também. Legal. A Amazon tem ali também para enviar. E aí eu envio para o Brasil todo.
E como é que tem sido as vendas, pessoal? Tá bem Tem legal, aderido? foi bem legal. Agora na época de Natal foi muito bom. Ah, que legal. As pessoas compraram para dar de presente, pessoas compravam 10, 12 para dar de presente para amigos, amigo secreto. É uma boa dica de presente pro Dia das Mães, né? Porque a mãe pode preencher as memórias e dar pro filho, ou ela guardar as memórias dela. Então tem coisas interessantes ali, que o filho não saberia, por exemplo, uma memória da mãe em relação a uma escola, em relação a andar de bicicleta. Então essa questão. E aí a receptividade agora no fim do ano foi bem interessante, as pessoas me dando feedback, que gostaram. Teve o exemplo de uma conhecida que comprou para a mãe dela, ele imaginou que a mãe dela não ia gostar. Elas ficaram 3 horas em cima do livro, discutindo juntas, lembrando juntas, aproximou. Ela soube coisas que a mãe dela não tinha contado ainda. Então, olha que fantástico isso. Legal, né? A gente soube hoje que o Mário estudou 3 semestres de contabilidade. Ele escondeu isso a 7 chaves, não tinha abrido isso ainda. Atenção, revelações, inédito, hein? vou ter que fazer um recorte só disso e botar lá no... Mário queria ser contador, já tem a thumb aí pronta. Muito legal. Professor Mário, muito bom te receber aqui. Foi um prazer inenarrável. Imagina, o prazer é ter meu. você aqui conosco. O prazer é meu, imagina. Honrado estar aqui. Muito bom. Tá também no YouTube, tá nas redes no Instagram, sociais. me procurem ali no Instagram, gente, @MárioAbelBressan, né, no YouTube também. Segue ali com os conteúdos. Se alguém tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre essas palestras, né, workshops que eu faço em empresas, em escolas. Tem um curso que vai abrir também, que você abriu agora, né? Tem um curso que vai abrir, Tá ainda na caixinha aí. Mas tem todo esse planejamento aí de continuar, né, com esses conteúdos. Claro. E tá sendo bacana, Legal. Ótimo. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, tá? Obrigado, gente. Nós que agradecemos aí. E a gente agradece também você que ficou conectado até esse momento aqui no canal 11 do TMW Pix, na Gigo TV, na CDN ou na NX Play. E claro, também no YouTube, Manu, a gente chegou a 1000 seguidores. Yes! Como é que as pessoas nos encontram na rede? Para você acompanhar tudo o que acontece aqui na Pix TV, @PixTV HD, o nosso arroba mudou, né? Antes era @PixTV digital, agora Corta ficou... esse, tira esse. Esquece, deleta aí da agenda aí. @PixTV HD. Você encontra tudo que acontece aqui, inclusive, né, Thiago, no YouTube. Convidar o pessoal para seguir, ativar o sininho, acompanhar tudo que tá por lá. A primeira temporada do Estúdio 1 também tá disponível para vocês assistirem lá. E depois, daqui a pouquinho, né, tá disponibilizado também no YouTube, aqui o do Mário, para vocês acompanharem, reprisarem, assistirem, rever e mandar pros amigos, compartilhar e afins. Levar adiante. Todas as redes sociais, né, Thiago? Não Todas tem as redes exceções. sociais, o Facebook, Instagram, no YouTube, claro, no LinkedIn e também agora na Getter, a nova rede social. Twitter também, eu esqueci. Um forte abraço e até mais. Obrigado, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Até mais.